A paz do Senhor, boa tarde. Estou aqui para deixar uma palavrinha ao coração dos irmãos, aqueles que creem em Senhor Jesus Cristo, que aqueles que precisam de um auxílio, aqueles que querem de fato ter uma vida regada da presença do Senhor, da graça de Deus, da misericórdia, o cumprimento da palavra na prática, recebendo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, hoje em dia nós vivemos muitas pessoas dizerem: o mundo está um caos, a situação está difícil, né? O governo faz isso, a prefeitura aquilo, o presidente age dessa maneira, olha como que nós vamos fazer, o que vai acontecer, nós não vamos ter condições para nada, vai nos faltar tudo. E eu vejo muitas pessoas falando isso, né? Todo mundo está vivendo a mesma situação, né? Aqueles que trabalham, está difícil para manter a casa, né? Estão passando umas situações difíceis, porque não está a mesma coisa, né? O trabalho, onde trabalha está diferente, o salário não é bom. Então são tantas reclamações, né, que nós vemos por esperar no homem, por esperar no seu patrão, por esperar nas suas próprias forças, por esperar no seu dia a dia, na própria correria, né? Nos seus próprios méritos, naquilo que vai lá e faz acontecer, né? E a gente vê muito isso. E há 26 anos atrás, quando o Senhor me chamou, Deus me levou a crer num Deus sobrenatural, num Deus vivo, num Deus único, num Deus que você clama e Ele responde, num Deus que abriu o mar vermelho, num Deus que fechou a boca dos leões, num Deus que cura o enfermo, que levanta o paralítico, num Deus que traz a vida novamente o morto, né? E o Senhor sempre levou a crer dessa maneira. E aos dias de hoje continua a mesma coisa, porque Deus, Ele é fiel e a palavra dEle é viva. Ele continua o mesmo, a qual veio lá atrás na terra, né? Nasceu do ventre de Maria, né? Uma mulher íntegra aos olhos de Deus, cheia da graça de Deus, e Deus permitiu, né? E veio o nosso Senhor e Salvador, se entregou à morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, nos deixou o Espírito Santo, para que nós possamos crer nesse Deus que faz milagre, nesse Deus que abre porta onde não há porta, nesse Deus que faz o impossível, nesse Deus que move céus e terra ao nosso favor. Aqui diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus, né? Nosso Deus. A palavra de Deus nos diz que quando nós oramos e cremos, Ele nos responde, né? Nós temos que acreditar no nosso Deus vivo, nós temos que crer nesse Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina aqui, através do Espírito Santo de Deus, que nos leva à convicção da vitória no dia de amanhã, porque quando nós nos praticamos a palavra, nós passamos a entender muitas coisas, nós passamos a ter uma fé sobrenatural, porque a palavra de Deus diz que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, pela palavra de Deus, o efeito dela se cumpre em nós possamos ver milagres. A palavra de Deus diz, 1.000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e você não será atingido, né? Então nós não podemos temer, nós temos que olhar para o Senhor Salvador, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e Ele vai agir na tua vida, né? Nós não podemos agir de acordo com aquilo que a nossa mente vem trabalhar, o nosso coração vem a ficar cheio de ansiedade. Não, nós não podemos, né, nos nossos próprios pensamentos. Não, nossos pensamentos não são do Senhor, os nossos caminhos não é o do nosso Deus, né? Então nós temos que entender isso e crer, confiar no Senhor. Está difícil para o mundo inteiro, mas para nós que cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos que Ele é
Ele é o dono do ouro e da prata, Ele faz todas as coisas, Ele supre a necessidade do órfão, da viúva, do oprimido, né, do necessitado. É Ele que supre a necessidade, é Ele que levanta do alto céus e dá o alimento ao seu povo, não é verdade? Sim, Ele mandava o alimento para o povo. E hoje não vai nos dar novamente? A todos os dias ele mandava o alimento, codornizes, não é verdade? Ele mandava o maná. E hoje ele não vai nos dar, ele continua o mesmo Deus, aquele que cuida dos seus, aquele que dá o alimento para os animais, para as aves do campo, sabe? Sustenta as ervas. Ele não vai cuidar de nós, filhos de Deus, de nós, imagem e semelhança do nosso Senhor, quando nós cremos, oramos de toda a convicção do nosso coração? Você acha? Nosso Deus, Ele é vivo e sonda e conhece o nosso coração. A palavra dele não saiu da boca e Ele já sabe. Você acha que Ele vai deixar a gente passar situações difíceis? Não. Não, nós não podemos. A palavra do nosso Deus nos diz aqui também, olha, Deus me ensinou no meu coração uns dias atrás, e é fato isso. 2 Coríntios 6,14. Olha só, não se ponha em julgo desigual com o descrente, pois o que tem em comum com a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saio do meio deles e separem-se, diz o Senhor. A palavra do nosso Deus diz isso. Não tem comunhão entre o reino de Deus e o reino das trevas. Não há comunhão, gente. Não há. Então, não há comunhão entre Cristo e Belial, né? Não há o que há em comum, a justiça e a maldade. Então nós temos que ter esse entendimento, nós temos que crer no Deus que nos leva a viver a diferença. Nós temos que amar o nosso próximo, nós precisamos dar o auxílio na sua necessidade. Nós temos que estar ali a ter uma vida assim, de respeito, né? De consideração, mas nós não podemos viver como eles vivem. Nós não podemos aceitar conselho deles, porque eles não conhecem a Cristo, eles não conhecem a palavra. Nós não podemos aceitar conselhos, nós não podemos aceitar aquilo que eles querem produzir em nossas vidas por efeito daqueles que eles conhecem. Não, nós não podemos deixar o nosso coração ficar ansioso, ficar agitado, sabe? Ficar em depressão, ficar com a cabeça cheia por causa do mundo, por aquilo que um ou outro vem e nos diz. Não, nós temos que crer na palavra, nós temos que crer no nosso Deus, a qual diz que Ele andará conosco, Ele habita em nós, né? Nós não podemos estar ali no meio da roda dos escarnecedores. Nós não podemos. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Nós não podemos nos envolver com as coisas deste mundo, né? Nós precisamos amar, respeitar o ser humano. Sim, ame, respeite e faça o que estiver ao seu alcance. Mas não tem uma ligação muito, não tem como ter essa ligação toda. Não tem como. Não tem como. Não tem. Se nós leia aqui em 2 Coríntios 6, a partir do 14, nós vão entender isso, né? Vão entender. Nós somos o reino de Deus é uma coisa, o reino das trevas é outra. A congregação é aquilo que tudo que nós recebemos de Deus, aqueles que formam a palavra de Deus e nos leva a conhecer a Deus, não só de ouvir, né, as pessoas falarem, não só de ouvir, mas de com Ele andar, né? De ter uma vida em Cristo, de depender de Deus, de ter uma vida na intimidade, no conhecimento, né? Conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Então nós precisamos disso. Não se apegue ao que o mundo, nossos olhos estão vendo. Não se apegue àquilo que está à nossa volta. Não, creia de todo o teu coração que Deus vai agir a teu favor.
né? Tá difícil na sua empresa, mas se você é um cristão, se você crê na palavra, se você pratica a palavra, se você ora ao Deus vivo, Ele vai fazer a diferença na tua vida naquele lugar, sim, Ele vai. Agora, sinto muito lhe informar, se nós tivermos uma vida a qualquer, uma vida se recebendo o conselho do ímpio, recebendo o conselho daquilo que não procede de Deus, né? Se envolvendo com coisas erradas, não tendo uma vida em Cristo, não vai realizar nada. Você vai ser mais um no meio da multidão, a qual vai estar ali, ó, na dependência de muitos, correndo atrás de uma coisinha aqui, outra coisinha ali, né? Não, não. Creia no Deus vivo. Quando Deus está na nossa vida, nós oramos e Deus supre a nossa necessidade de acordo com a vontade dele, daquilo que, segundo muitos, Deus tem planos, tem projetos na vida deles. Então, eles vivem aquilo que Deus traça para a vida deles. E outros, Deus ora a Deus e Deus responde com poder e glória, pela misericórdia e graça de Deus. Amém? Coisas grandes Deus tem para nós. Coisas grandes o Senhor tem para nós. Clamas a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes, a qual não sabe, mas o nosso Deus tem preparado. Basta nós clamarmos a Deus, nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nós clamarmos pelo Espírito Santo de Deus, que é o nosso amigo, caminha lado a lado conosco, porque Deus nos deixou ele para isso, mas para isso acontecer, nós precisamos se voltarmos para a palavra, buscarmos a Deus. A palavra de Deus diz que nós não podemos se voltarmos para as coisas deste mundo, para as pessoas que não conhecem a Cristo, que têm uma vida natural, né? Nós não podemos, eles têm que se voltar a nós, porque o poder de Deus, a palavra de Deus que é poderosa, aqueles que conhecem a Cristo, está na sua boca, está no seu coração, a palavra de Deus está no seu dia a dia, nas suas obras. Então, eles têm que se voltar para nós, para que a glória de Deus resplandeça sobre a vida deles, e eles possam conhecer o único Deus vivo, que cuida, que zela dos teus, né? E que faz a diferença nessa terra. E sim, é verdade isso. Para a glória de Deus, eu deixo essa palavra que os irmãos possam entender, aquilo que está me ouvindo possa entender, compreender. Jesus Cristo é amor, Jesus Cristo é único, Ele é maravilhoso, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é aquele que nos dá alegria, o Espírito Santo de Deus que nos dá alegria em meio ao caos, em meio a situações difíceis, né? Em meio à enfermidade, em meio à doença, em meio a situações que nós estamos ali pensando que é para a morte, e Deus nos dá vida. Aquilo quando nós abrimos nosso armário, nós olhamos, não temos nada, mas nós vamos lá pelo poder da palavra, profetizamos, oramos e Deus provê, e quando nós olhamos, está lá suprido a nossa necessidade. É assim, andamos um dia após o outro, segundo a glória de Deus, né? Em glória, em fé, e alcançamos ali vitória todos os dias, porque nós não vamos ser como o mundo, como aquele que não conhece a palavra, infelizmente, porque eu creio que Deus vai alcançar para a glória de Deus, e eu agradeço essa rica oportunidade que Deus me dá de poder estar trazendo a palavra dele para edificação de vidas, de famílias, amém? Para a glória do nosso Deus, amém?